Boa noite. Hoje, 19 de março de 2026. E estamos aqui para mais um encontro, né, do nosso workshop, o Chamado do Despertar, Cocriando uma Nova Realidade. Eu fiquei aí um tempo em off, né? Então, desde novembro que a gente não está produzindo aí os vídeos, nem fazendo os nossos encontros. Eu acredito que cada um tem seus processos aí internos, mas realmente eu senti a necessidade de compartilhar o que eu venho vivenciado, o que eu venho aprendendo ao longo desse meu processo já do despertar espiritual, que iniciou em 2018. E agora, realmente, né, quando a gente dá um tempo em off, os estudos não param, a gente continua realmente aí nos estudos, aprofundando em vários assuntos, em vários temas. Então, eu senti essa necessidade de retornar aqui, né, para fazer esse vídeo, para compartilhar, então, um pouco desse processo, um pouco do que a gente tem aprendido. E eu acredito que eu tenho recebido muito do universo, e quando a gente recebe muito, é interessante que a gente também compartilhe, né? Que a gente faça realmente esse movimento do dar e do receber. E é realmente algo que me energiza, gosto muito de estar falando sobre as coisas que eu aprendo, sobre as coisas que eu estou vivenciando. Então, é algo que realmente me faz sentir viva, né? E quando a gente percebe que tem tantas pessoas ainda sofrendo pela falta de conhecimento, a gente realmente se sente, né, na necessidade de falar um pouco sobre como é possível a gente despertar, retomar o nosso poder pessoal, descobrir quem a gente verdadeiramente é, e então cocriar, né, a nossa vida, os nossos sonhos, a realidade que a gente deseja, que a gente quer viver. Porque muitas das vezes nós somos ensinados pelas crenças que a gente ouve, através da escola, ou através da igreja, ou através da própria família, nós somos ensinados que nós somos pequenos, somos limitados, de que nós não temos condições, né, que a gente deve se curvar aí ao nosso destino, à nossa história, e que a gente não tem, então, condições de fazer, né, de realizar os nossos sonhos. Nós somos até, como é que fala? A gente é até desacreditado dos sonhos, né? É feito com que a gente nem se permita sonhar. Então, quando você vê uma pessoa sonhadora, a gente tem o hábito, o costume de falar, não, desce, né, Alice, desce aí do pé de alface, para com esse sonho bobo, como se sonhar fosse coisa de criança, fosse uma coisa boba que não fosse levar ninguém a lugar nenhum. Mas o que a gente percebe, o que eu estou percebendo ao longo aí desse meu processo do despertar espiritual, é o quanto é importante que a gente realmente se volte para dentro, que a gente compreenda que as respostas não estão fora, mas estão dentro da gente, que nós já temos todas as ferramentas e todas as respostas, e que é necessário, então, que a gente redescubra, né, a nossa essência, quem a gente verdadeiramente é, que a gente compreenda a nossa real identidade, para que a gente, então, possa vivenciar aí de uma forma que seja mais apta, né, que esteja mais alinhada com aquilo que a gente está se tornando. Então, dito tudo isto, né, que foi uma introdução aí para poder falar também para vocês de que eu tenho vários exemplos na minha vida, nessa minha caminhada, nessa minha trajetória, de situações das quais eu realmente tive grande superação, de onde eu saí, de onde eu vim, das experiências que eu tive, e que realmente me moldaram através desse conhecimento que eu tenho buscado nesse meu processo do despertar espiritual. Então, eles me levaram hoje a grandes materializações, grandes realizações. E quando a gente percebe que uma pessoa conseguiu, a gente percebe, então, que o impossível, ele só é impossível para aquele que não arrisca, para aquele que não tenta e para aquele que não vai atrás de realmente compreender qual que é essa essência, o que que organiza o universo, quais são as leis que regem o universo e como que a gente pode estar agindo e fazendo para que a gente, então, possa estar vivendo de maneira mais alinhada, de maneira mais próspera, de maneira mais abundante, e vivenciando, então, os nossos sonhos, realizando, né, porque nós temos esse poder, nós somos capazes, e é preciso, então, que a gente olhe para dentro, é preciso que a gente se redescubra, descubra de verdade quem nós somos, porque nós temos um nome que foi dado pelos nossos pais, nós temos uma idade porque nós nascemos em tal data,
Então, tudo, nós falamos que nós temos um corpo, mas tudo nos foi emprestado, tudo nos foi dado por alguém, mas quando a gente realmente pergunta, né, quem sou eu, é sobre isso que a gente precisa se alinhar aí e realmente descobrir. Então, quando a gente pergunta, né, faz essa pergunta de quem sou eu, e foi através disso também que eu comecei já as minhas buscas, porque eu me fazia as perguntas de onde eu vim, quem eu sou, para onde eu vou, é que eu fui realmente galgando aí os degraus e fui buscando aí na minha trajetória respostas para essas perguntas. E o que eu tenho a dizer é que, à medida que a gente vai se abrindo, expandindo a consciência, né? Tem até uma frase que fala na Bíblia, né? Eu não sei se é na Bíblia, mas que quando o discípulo está pronto, eu acredito que não seja na Bíblia, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Então, nessa minha trajetória, foram aparecendo alguns mestres, né, para mim, à medida que eu ia expandindo a minha consciência, e é assim que acontece, quando a gente expande a consciência, a gente passa a ter uma nova visão, né, quando a gente está em outro local, com outros pensamentos, com uma expansão maior, outras pessoas chegam, se aproximam, outros mestres, né, vão surgindo pelo caminho, outras realidades vão se abrindo, outros conhecimentos vão chegando, e a vida realmente vai tendo um sentido aí maior, onde a gente vai encontrando o propósito, onde a gente vai se descobrindo, e quando a gente realmente tem, né, esse propósito de compartilhar o que tem vivido, a gente transborda. Então, eu estou aqui hoje, nessa noite, para dizer para vocês não desistirem, para dizer para vocês acreditarem que é possível mudar uma realidade, a sua realidade. Eu pergunto para você hoje, o que é que você vê ao seu redor, que você não está gostando, porque uma das coisas que eu realmente tenho plena convicção e certeza hoje, nessa minha trajetória do despertar, é que aquilo que eu estou enxergando ao meu redor, a realidade que eu vivo hoje, ela não é responsabilidade do governo, ela não é responsabilidade da minha família, ela não é responsabilidade dos meus amigos, nem do local onde eu trabalho. Tudo aquilo que eu vivo hoje é minha responsabilidade. Então, é realmente a gente relembrar quem é e também, né, se responsabilizar pela realidade que vive. Então, se hoje algo na sua vida, você está vivendo algo que você não está gostando, então a gente realmente precisa olhar para dentro e compreender o que eu estou fazendo para estar vivendo isso, porque a responsabilidade é minha. E quando a gente se permite, né, olhar para dentro e fazer todo esse trabalho de encarar as nossas sombras, de perceber que nós somos seres, né, compostos de luz e sombra, a gente realmente consegue dar um salto quântico aí, e a vida realmente se transforma. É um processo, nada como uma sementinha que você coloca ali no solo, ela leva o tempo ali para ela brotar, para ela germinar, ela precisa, né, desse tempo aí para ela realmente dar um broto aí e florescer e crescer. Assim também é com tudo nas nossas vidas, as coisas não acontecem do dia para a noite. A gente tem que ter a paciência, né, de saber que é um processo e de que, à medida que a gente vai caminhando e as coisas vão se abrindo, as pessoas vão chegando, os conhecimentos vão chegando e a gente vai, então, entrando aí nessa jornada com mais propósito, com mais vontade ainda, né, de aprender, e de passar para as demais pessoas o que a gente tem aprendido. Porque uma das coisas também que eu posso dizer para vocês é que hoje a humanidade ela padece pela falta de conhecimento. Então, tem muita gente sofrendo, vivendo vidas aí tristes, lastimáveis, com depressão, com ansiedade, acreditando que o destino é aquele e que nada irá mudar, mas porque padecem do conhecimento. E essa é realmente uma armadilha, né? E é uma armadilha, inclusive, que a gente sabe que é utilizada aí pelo sistema, né? Esse sistema que quer realmente que a gente se mantenha nessa prisão, porque à medida que a gente compreende, né, que não tem poder para mudar, para alterar a nossa realidade, a gente realmente vai se entregando a esse processo, e é o que o sistema quer, é o que o sistema deseja, que nós estejamos inertes ou que nós padecemos aí pela falta de conhecimento. Então, é sabido que conhecimento é poder,
que o conhecimento liberta, que você pode perder tudo na sua vida, né? Mas o conhecimento ninguém tira. E à medida que você caminha e que você desperta e que você expande a sua consciência e agrega conhecimento, mais ainda você vai se abrindo a tantas novas possibilidades e enxergando tantas realidades que antes a gente não enxergava e não era capaz, não que elas não existissem, porque elas estão todas ali, mas porque pelo nosso grau, né, de consciência, a gente realmente não visualiza. Então, eu quero hoje começar falando, nessa noite, sobre o campo invisível. Compartilhar aqui esse material com vocês, tá? E o que eu quero hoje que a gente compreenda é que tudo é energia. Esse é o ponto máximo e ápice desse encontro de hoje à noite, e que eu quis realmente trazer, porque nós temos um paradigma, né? Nós vivenciamos aí uma realidade material. Então, considere aí que nós estamos na terceira dimensão, mas que existem outras dimensões, a quarta, a quinta, a sexta, então tem até a 12ª catalogadas. Nós estamos na 3D. E o que é essa dimensão? Essa é a dimensão da materialidade, onde a gente toca as coisas, né? Onde tudo é material. Mas o que a gente precisa compreender é que tudo vibra, tudo está em movimento, tudo é energia. Se eu te perguntar hoje, agora, nesse momento, se eu estou parada ou se eu estou em movimento, provavelmente, possivelmente, você vai dizer que eu estou parada. Mas é o que eu quero que você compreenda. Aqui existe um corpo físico, essa matéria condensada, que é a energia condensada. Então, se a gente for destrinchar, né, a gente pega o tecido, destrincha o tecido, a gente vai ter a molécula, destrincha a molécula, nós teremos o átomo, dentro do átomo teremos o núcleo, o próton, o nêutron, e estão todos ali em movimento. As próprias batidas do meu coração, o sangue está circulando, então está em movimento. Nós estamos em movimento. Ocorre que nessa terceira dimensão, os nossos sentidos eles são limitados. Então a nossa visão é limitada porque a gente percebe também quando a gente está aí em algum estado alterado de consciência, o quanto a nossa visão se expande, o quanto a gente realmente percebe outras coisas que nessa conjuntura aqui a gente não percebe. Então, a gente tem essa limitação, né, de dizer que nós temos 5 sentidos. Mas a própria intuição é um sentido, do qual também somos desconectados por esse paradigma material. Então, o que a gente precisa compreender é que esse é um universo onde predomina o materialismo, onde a gente foi criado, né, para que a gente percebesse e desse crédito somente aquilo que a gente está vendo. Mas é necessário e preciso que a gente saiba que nós somos esse composto, e que tudo é composto pelos átomos, e que nos átomos nós temos os nêutrons, os prótons, os elétrons, e que todas essas partículas, elas compõem o universo, e tudo está em movimento. Então, existe um campo invisível, onde a nossa realidade ela é gerada. Então, a realidade, ela não está somente nesse paradigma material. Existe um campo onde nós estamos todos inseridos, e esse campo foi chamado, eu trouxe até aqui uma colinha, porque senão eu esqueço, mas foi chamado aqui pelo Napoleão Hill de matriz divina, foi chamado por Max Planck de campo quântico, foi chamado pelo Steve Hawking de mente de Deus, pelo Neville Goddard de substância divina, etérica, e por Jesus Cristo, que com certeza desses nomes que eu citei, às vezes vocês não conhecem, mas Jesus Cristo, né, que chamou de o reino de Deus. E o reino de Deus, ele está dentro e ele está fora de nós. E o reino de Deus, que é essa matriz divina, que é esse campo quântico, é onde a nossa realidade ela é criada. Então, tudo se inicia não nessa dimensão material. Antes de ser aqui, ela é primeiro lá, nesse campo etérico, né? Nessa dimensão sutil, nessa dimensão superior. Por essa razão é importante que a gente perceba a importância dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Porque assim como eu disse agora, que tudo está em constante movimento, tudo está vibrando o tempo todo, os nossos pensamentos também emitem uma frequência,
e os nossos sentimentos também estão emitindo uma frequência. E através da congruência, né, dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos, a gente acessa essa matriz divina e envia essa informação para o campo quântico, e é lá onde tudo é criado. Então, existe também uma lei universal, né? Eu recomendo até que quem tiver interesse que se aprofundar, tá, gente? Vamos chegar aqui com o coração aberto mesmo, de querer compreender como que funciona, né, a realidade. Eu sou uma pessoa que estou me propondo a passar esse conhecimento para vocês. Não sou física, sou uma curiosa, sou uma estudiosa, sou uma autodidata, sou uma pessoa que estou em busca de informações. Então, também não fiquem só na superfície, vão em busca, aprofundem seus estudos, busquem o conhecimento. Conhecimento é poder, o conhecimento liberta, e ele é a arma, a maior arma que nós temos. Então, a partir do momento que a gente percebe que tudo vibra e que tudo é, então, criado nessa matriz, né, divina, a gente, então, começa a perceber que a gente precisa escolher de que forma nós estamos pensando, de que forma nós estamos sentindo, e são esses nossos pensamentos e esses nossos sentimentos que vão realmente tocar o campo quântico, e é lá onde as coisas realmente vão acontecer, é nessa dimensão onde a realidade existe como possibilidade, porque são infinitas as possibilidades. Mas a partir do momento que eu observo algo como aquilo que eu determino, eu quero isso para a minha vida, e aí então eu enxergo, eu observo aquilo que eu quero, a realidade que eu quero é essa. Eu tenho, então, eu deixo de ter, então, uma possibilidade e eu passo a ter uma probabilidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem infinitas possibilidades, tudo já existe, tudo está coexistindo, e nessas dimensões, nesse campo quântico, ele abrange tudo, tudo está disponível lá. E aí, o que eu preciso compreender? É que a qualidade dos meus pensamentos e dos meus sentimentos é que vão me colocar aí na forma de colapsar a realidade que eu desejo. Por essa razão, a importância da gente ter consciência, né, de qual vibração nós estamos emitindo. E eu afirmo para vocês também, a realidade que você vive hoje é resultado da sua frequência vibracional. Então, quem me acompanha, que sabe que nós já fizemos alguns encontros anteriores, sabem o quanto nós falamos sobre a escala de Hawkins, onde a gente viu, então, como cada sentimento ali emitia, né, uma certa frequência, e que as frequências, quando a gente está vibrando no medo, na culpa, na raiva, na ansiedade, a gente abaixa a nossa frequência vibracional. E com isso, a realidade que a gente tem, né, as possibilidades que se aproximam da gente, vão justamente ratificar aquilo que eu estou emitindo. Então, quando a gente percebe que basta, então, eu escolher o meu pensamento, e com ele, que geralmente é o pensamento que gera o sentimento, né? E com ele fazer uma escolha mais alinhada da realidade que eu quero, esse já é um passo, né? Que é a consciência. Já é o primeiro passo para que a gente, então, cocrie a realidade pela qual a gente quer vivenciar, experienciar. Então, é isso aqui, né? São as lentes da realidade. Dependendo da frequência da sua mente, você percebe o mundo de uma determinada forma. Então, se você expande o seu pensamento, se você expande a sua consciência, você se alinha a outras possibilidades que sempre estiveram lá, mas que você não conseguia enxergar. Por quê? Porque a gente enxerga a realidade, cada um enxerga algo de determinada forma. Por essa razão é que, às vezes, nós estamos querendo, às vezes, nos colocamos aí em disposição com alguém que a gente conhece, porque você queria que aquela pessoa pensasse sobre determinado assunto da mesma maneira que você pensa. Ocorre que isso não é possível, porque cada um enxerga o seu mundo conforme aquilo que ele tem na realidade dele, na mente dele, no universo dele, na mente subconsciente, naquele conjunto que ele é. Então, cada um enxerga a realidade de uma forma. E conforme a frequência que eu emito, eu enxergo o que vai estar ali e que vai ratificar a frequência que eu estou emitindo.
Então, se eu estou hoje preocupado com as minhas dívidas, com certeza vão se aproximar de mim pessoas que vão falar sobre dívidas, pessoas que também estão devendo, pessoas que estão desempregadas, pessoas que estão desesperadas, pessoas que não conseguiram pagar a conta hoje, pessoas que estão preocupadas como que o filho vai comer amanhã. Eu ligo o canal da televisão, a mídia está falando da crise do governo, da quebra da falência, o comércio está fechando as portas. Então, situações vão surgir para quê? Para ratificar aquilo que eu estou vibrando. Por quê? Porque o universo, ele é um espelho. Então, aquilo que eu emito, ele me dá de volta. Ele me apoia incondicionalmente. Em qualquer ponto, se eu disser que eu acredito, ele vai me apoiar, me dando experiências com as quais eu fale, eu estou acreditando em mim, eu acredito que eu posso, eu acredito que eu sou capaz. Se eu disser eu não acredito, da mesma forma, ele vai me apoiar. Então, a gente tem que compreender isso. O universo e as pessoas que estão ao nosso redor, elas são espelho daquilo que a gente emite. Então, quer mudar algo na sua vida, mude primeiro você. Vamos deixar de tentar estar mudando o coleguinha, o amiguinho, tentando convencer aquele amigo, ou aquele parente, ou aquele colega a pensar de determinada forma, porque realmente é uma batalha inglória, né? E a gente precisa realmente perceber que a gente é que precisa aí alterar a forma como a gente é que precisa alterar a frequência que a gente está emitindo. E a gente precisa, então, compreender que a realidade que a gente vivencia é resultado da frequência que a gente está emitindo. Então, se você quer mudar a sua realidade, mude a sua frequência, eleve os seus pensamentos, tenha sentimentos aí alinhados a pensamentos positivos, né? Tenha congruência entre o que você pensa e o que você sente, porque você está colapsando realidades. E se você pensa, né, de forma ou vitimista, ou com o peso da culpa, ou com o peso do medo, ou da raiva, realmente você vai estar colapsando realidades aí que você realmente não quer, né? E a gente precisa, então, compreender que a gente precisa ter consciência, né? A gente precisa compreender que a gente precisa ter consciência, né, do que a gente está emanando para o campo. Então, esse campo invisível, que é tudo, abrange todas as coisas, está dentro, está fora, é o reino de Deus, como eu disse para você, outros autores chamam de outros nomes, né? É a matriz divina, é desse campo de infinitas possibilidades onde tudo acontece. E se tudo vibra, como eu já falei para vocês, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles também estão vibrando e eles vão para esse campo, né, para essa matriz divina, e de lá, então, eu colapso a realidade conforme o que eu estou vibrando, conforme o que eu estou emanando. E eu trouxe esse experimento aqui da bailarina, né, para compartilhar aí com vocês, que é realmente para que a gente compreenda que cada um enxerga a realidade de uma determinada forma. Então, não existe algo aí que realmente o que é a realidade de um não é a realidade do outro, e que cada um realmente enxerga de determinada forma. Então, tá aí esse experimento. Se eu perguntar para vocês como é que essa bailarina está girando. Então, percebam, alguns dirão, ela está girando em sentido horário. Outros dirão, ela está assim, girando em sentido anti-horário. Tenho certeza que outros dirão que ela está girando nos dois sentidos. Então, é para que realmente a gente perceba, né, que a realidade de cada um é conforme o filtro dele, é conforme as lentes dele, é conforme a realidade dele. E como, Núbia, você pode me perguntar, como que é composta, né, como que é formada essa realidade aí de cada pessoa? E é aí que eu vou trazer para vocês uma outra questão. Eu vou seguindo aqui meu coração e eu trouxe uma série aqui de slides, mas vou voltando, retornando neles, tá? Mas estou falando aqui agora dessa questão aí dos nossos pensamentos, né? De onde é que estão os filtros, né? Como que se formam as lentes pelos quais cada um enxerga a vida.
Então, eu vou dizer para vocês que são as nossas crenças, né? O que são crenças? É tudo aquilo que você acredita, tá? Então, tudo aquilo que eu acredito, que eu tenho como verdade, é uma crença. Então, muitas das vezes ela está, muitas das vezes não, elas estão, né? Onde? No nosso subconsciente. E o nosso subconsciente, o que é importante que a gente perceba, é que o nosso subconsciente, ele dirige 95% das nossas vidas. Então, só 5% da minha mente, ela é a mente consciente. O que é a mente consciente? É aquela, por exemplo, que diz, não, hoje eu vou na academia. Eu vou na academia porque faz bem para a saúde, não, porque eu quero entrar no shape. Enfim, essa é a mente subconsciente, aquela que coloca o objetivo, aquela que tenta executar, mas muitas das vezes você vai 1, 2, 3 dias e desiste daquilo. E aí, por quê? Aí é que a gente tem que realmente compreender o que é que está no meu subconsciente. Então, são programações que já estão ali instaladas, né? E que muitas vezes sabotam os processos. Por quê? Porque ela consiste em 95% da minha mente. Então, o que eu quero dizer é que às vezes você sabe o que você quer, né? Você quer colapsar aquela realidade, mas não compreende por que aquilo ali não está acontecendo. E o que a gente tem que perceber é que existem esses programas, que são as nossas crenças, que estão instalados no nosso subconsciente. E se a gente não enxerga, se a gente não olha para eles, eles vão continuar executando a maior parte das nossas vidas. E a gente é como se a gente fosse viver num piloto automático, sendo marionetes mesmo, sem perceber que as escolhas que a gente tem feito, os pensamentos que a gente tem tido, os sentimentos que a gente tem emanado, são inconscientes, porque eles estão dirigindo a nossa vida. Então, às vezes, Núbia, eu sei o que eu quero, mas eu não estou conseguindo colapsar, não estou conseguindo materializar. Então, agora é que eu te falo, afirmo, não existe guru, não existe quem vai chegar e te dar uma fórmula mágica, que, olha, faça assim, assim, assado, que amanhã você muda a sua vida, que hoje você muda, enfim, isso não existe. Esse processo de olhar para dentro, para perceber o que é que eu estou carregando no meu subconsciente e que está impedindo que eu acesse aquilo que eu quero. Então, muitas das vezes, o que acontece? Eu quero ir na academia, eu fiz a matrícula, eu estou empolgada, eu estou animada. Olha a mente consciente me dirigindo. Mas aí, já no terceiro dia, já me veio um desânimo, e aí o que vem? É difícil, não, isso não é para mim, eu não vou conseguir, eu estou velho para isso, a minha genética não é boa, não vai dar certo, ou então a procrastinação, tudo isso, né? A autossabotagem, ela tem raízes no que está no nosso subconsciente. Por isso é importante que a gente escave, que a gente investigue para compreender o que é que está lá. E quando a gente faz esse trabalho de olhar para a gente, olhar para as nossas crenças, né, compreender que sem a gente limpar, esvaziar a mente subconsciente, a gente não se torna uma pessoa nova, é preciso esvaziar para se encher de outras crenças. Então, a gente precisa trabalhar nas nossas crenças, é preciso trabalhar o subconsciente. E o subconsciente está onde? Ele está dentro do meu cérebro? Pega um cérebro hoje, né? Pergunta para qualquer médico e destrincha um cérebro. Você vai achar um pensamento ali dentro? Você vai achar uma crença ali dentro? Não estão lá. Né? Assim como um sentimento, ele não está no coração. Então, é aí que a gente realmente compreende que tudo está onde? Tudo está no todo, no campo, né? No campo quântico, nessa matriz divina, nesse campo invisível. Tudo está nele. E é preciso, então, que a gente trabalhe, que a gente reconheça, que a gente enxergue, para que a gente substitua. E como que eu posso, né? Trabalhar com as minhas crenças. Existem técnicas para isso. Eu vou dizer para vocês que o Hélio Couto, que é uma pessoa que realmente apareceu como um mestre aí no meu despertar, e que eu estou ali vivenciando aí, estou como discípula dele já há uns 3 anos, ele tem reprogramações mentais que são muito confiáveis.
Porque a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque quando a gente abre a nossa mente subconsciente e tiver alguém mal intencionado, ele pode instalar programas ali que, né? Então, assim, eu indico o Hélio Couto para que vocês façam reprogramações. As reprogramações dele são realmente reprogramações que a gente percebe o quanto, em tão pouco tempo, fazem uma diferença enorme, né? Porque a gente troca as crenças, troca as lentes pelas quais a gente enxerga a vida, pelas quais a gente se vê, coisas que estão ali enraizadas, que a gente nem sabe de onde vieram, porque as crenças, além delas serem passadas, né, pela sociedade que a gente convive, as pessoas, família, crenças religiosas, elas também são passadas para nós desde o terceiro mês ali que o feto está sendo formado, que é quando se forma o hipocampo dele, né? Ele já começa já a receber as crenças dos pais. Por quê, gente? Porque tudo está no campo. Tudo está no campo. Então, tudo, o tempo todo, é passado para nós através do campo. Por essa razão, que eu posso até dizer para vocês, quando a gente fala, eu pensei em alguém e esse alguém me ligou. Ou, tem tanto tempo que eu não vejo fulano e pouco depois você encontra com essa pessoa. Ou se você, muitas das vezes, é casado e pensa, eu queria tanto comer isso, e logo na sequência o seu marido fala, vamos comer exatamente aquilo que você pensou. Então, é para a gente ter essa percepção mesmo, de que tudo está no campo, e que quanto mais as pessoas têm uma sintonia, uma aproximação, mais os campos estão emaranhados. Por essa razão, há essa troca tão constante, né, tão intensa, de você pensar e o outro responder. Muitas das vezes, vocês se comunicam por pensamento. E são experimentos que existem, a física, cientistas já estudaram a respeito, é comprovado o pensamento à distância, a comunicação à distância, ou quando você tem um cachorrinho e sai de casa e que já foi comprovado que o cachorrinho, ele horas antes de você, horas não, 40 minutos ali, 30 minutos antes de você chegar, não é porque ele ouviu o barulho do carro chegando, mas ele já está lá na porta esperando. Isso prova o quê? Que está tudo emaranhado, né? E quanto mais sintonia a gente tem com algo, com alguém, mais existe esse emaranhamento e mais a gente consegue, então, fazer essas trocas. Então, gente, quando a gente fala no despertar, é para que a gente tenha consciência do que está acontecendo, né? E tudo isso está no campo. E o campo está em tudo. O campo está dentro, o campo está fora, e é onde as ideias, os sentimentos, os pensamentos, as possibilidades, tudo já existe no campo. Então, eu trouxe esse tema, né, do campo invisível, mas ele desdobra outros temas. E quando a gente percebe a importância, né, de perceber o que realmente está no nosso subconsciente, a gente consegue aí trabalhar com as nossas emoções, limpar os nossos traumas, curar as nossas feridas, fazer a cura ali da nossa criança ferida, né? Curar um trauma que muitas vezes você tem, que aconteceu há 30 anos, mas que você continua revivendo aquilo, relembrando aquilo, e aquilo continua emanando no seu campo. E à medida que aquilo emana no seu campo, lembra do que eu disse agora, que é a nossa vibração que vai atrair a realidade. Então, à medida que tem algo emanando em mim o tempo todo, inconscientemente, né? Aquilo vai me trazendo experiências que eu não quero viver e que eu não consigo compreender por que eu estou vivendo isso. Por quê? Então, é necessário que a gente faça esse trabalho mesmo. É um trabalho pessoal, um trabalho interno, do olhar para dentro. Não existe redentor, não existe salvador. Nosso salvador somos nós mesmos. O poder está dentro de você. E a coragem, né? O que é coragem? É agir com o coração. É a coragem de olhar para o que está dando errado, para o que está dando certo, mas principalmente daquilo que eu não quero excluir da minha vida. Então, se eu quero excluir, eu vou fazer de forma consciente. O porquê eu ainda estou repetindo padrões, porque eu estou fazendo escolhas, que muitas vezes, das vezes, estão me colocando ainda em lugares, em ambientes, com pessoas que já não se alinham mais com aquilo que eu quero. Eu já compreendi que eu não quero aquilo, mas eu continuo atraindo aquela experiência para a minha vida. Então, por isso é que eu tenho que limpar todo esse campo, fazer essa limpeza, esvaziar o vaso, para que possa, então,
vir coisas novas, né? Submergir aí, emergir coisas aí que realmente vão estar alinhadas com aquilo que eu quero ser, com a pessoa que eu quero me tornar, os ambientes que eu quero frequentar, os amigos que eu quero ter, os relacionamentos que eu quero viver, o trabalho que eu quero ter, o propósito de vida. Então, tá tudo aí concatenado, com, 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 não vou saber falar, mas está tudo aí de forma realmente ligada. Tudo está ligado, né? Nós estamos todos aí, o todo é um, e o um somos, nós todos somos um, né? Então, gente, feito esse trabalho aí, né, da limpeza aí das nossas crenças, é realmente possível que a gente are o nosso terreno, para que a gente plante sementes em solos aí que sejam realmente férteis, né, para germinar aí boas sementes, para que realmente floresça as flores e as realidades que a gente deseja para as nossas vidas, certo? E aí, o que eu queria também comentar com vocês, que eu falei da importância da física quântica, eu queria comentar quando a gente fala desse universo, né? Esse universo, que é um universo aí vibracional, esse universo aí que é um campo invisível, né? Onde tudo aí está acontecendo o tempo todo, mas que depende da minha frequência vibracional, depende da minha expansão de consciência para eu acessar novas possibilidades. Então, quando a gente fala, né, sobre isso, a gente tem que compreender que o poder que nós temos enquanto observadores de algo. Então, o que eu trouxe para vocês, não sou física, não tenho entendimento aprofundado sobre a situação, mas eu quero mostrar para vocês um experimento e depois se aprofundem sobre ele, que é o experimento da dupla fenda, que foi feito em 1801, né, por esse físico aí, o Thomas Jung, não sei como que pronuncia, mas ele fez esse experimento, e se vocês se aprofundarem aí, vocês vão perceber que tem palavras rebuscadas desse universo da física quântica mesmo, né? Da física. E eu não sou física, não tenho gabarito para falar para vocês, mas o que eu tenho para falar para vocês, o que eu aprendi sobre esse experimento e que eu acredito que a mensagem dele é a que eu trouxe aqui para esse momento e que realmente a gente tem que se atentar a ela. Nesse experimento, o Thomas, né, ele procurou mostrar que o elétron, ele quis mostrar, comprovar se o elétron era uma onda ou se ele era uma partícula. E aí ficou demonstrado, né, que o elétron, ele passava pela fenda como onda, mas se tivesse alguém observando, ele se materializava e ele se transformava em partícula. Para a gente conseguir compreender a importância de como que acontece a cocriação de uma realidade. Então, se eu observo algo, então, se eu decido, eu quero determinado carro, eu olhei para o fato de querer um carro, decidi a marca e o modelo. Então, eu estou observando aquela possibilidade, né? Porque ter um carro é uma possibilidade. Definir a marca e o modelo, ele se torna uma probabilidade, porque eu estou olhando para aquilo. E aí depende do meu pensamento e do meu sentimento que estejam alinhados para que eu então colapse essa realidade e eu materialize o carro. Porque às vezes eu digo, eu quero o carro, mas eu não decido a marca e o modelo. Então, vários carros podem vir, inclusive de modelos que eu não quero, anos que eu não quero, ou em situações e em estados que eu também não quero. Portanto, é importante você definir o que você quer, né? E olhar para o que você quer. E quando você define, você também precisa ter a congruência do que você está pensando e do que você está sentindo. Porque se o seu pensamento for de eu quero um carro, mas se no seu sentimento algo dentro de você fala, mas como que eu vou ter esse carro? Meu salário não dá para eu comprar esse carro. Eu não tenho condições para isso. E você já começa
a ter esse desalinhamento, porque o pensamento quer, mas o sentimento não acredita. Então, se estão desalinhados, não concretiza. É preciso que tenha esse alinhamento. E o observador, ele faz esse trabalho, né? Ele faz o trabalho de olhar para algo e tirá-lo, então, das infinitas possibilidades e transformá-lo em probabilidade. Mas é você, com o seu trabalho interno de limpeza de crenças, de esvaziar o que está no seu subconsciente, né? De emitir o pensamento e o sentimento congruentes, alinhados, emanar isso para o campo e o campo te devolver. Quero também falar para vocês que é importante que você não fique pensando no como isso irá acontecer. Isso não é um trabalho para nós, né, seres humanos. Nós não estamos preparados para isso. Isso é um trabalho que fica a cargo da nossa centelha divina, né? Então, o nosso trabalho aqui, enquanto esses seres espirituais que estamos vivendo uma experiência humana, é de trabalhar com a nossa mente subconsciente e consciente e definir o que a gente quer. Vibrar na frequência certa, mudar a nossa frequência. Mas o como, deixa para o universo. Deixa para a matriz divina, deixa para o campo quântico, seja lá o nome que você gostar, preferir, Deus, né, o reino de Deus, a mente de Deus, o campo quântico, deixa esse trabalho para ele. O nosso trabalho é esse. É o trabalho interno de limpar as crenças, de trabalhar aí o nosso consciente, o nosso subconsciente, de emitir a vibração, de realmente trocar a nossa fiação elétrica aí, né? Limpar mesmo tudo que está aí nos impedindo de acessar outras realidades, abrir o nosso campo de visão, expandir a nossa consciência. E o como é ele que faz. E eu garanto para vocês, por todas as cocriações que eu já tive e que eu venho tendo na minha vida, o universo sempre faz melhor do que aquilo que eu consigo imaginar. Então, quando a gente fala que a imaginação, por exemplo, é uma ferramenta, né? A visualização é uma ferramenta aí da materialização dos nossos sonhos, é porque realmente quando a gente imagina, o que a gente tem que trazer para a gente é esse sentimento, né? É, é o sentimento do desejo realizado, quando você visualiza algo, é que realmente é o segredo da visualização. Então, quando você se coloca, né, nesse estado aí de sentir o seu desejo realizado através da visualização, que é o que eu também costumo dizer, já se imagine vivendo aquilo, né? Se imagine aí depois do processo, né? Como que você vai agir, como que você está depois que algo aconteceu. Então, pega esse sentimento aí. E pelos estudos aí dos físicos, né, são necessários 68 segundos do seu pensamento nesse objetivo que você quer, 68 segundos em congruência, tá? Do seu pensamento com o seu sentimento. São 4 ciclos de 17 segundos. 68 segundos aí, essa congruência você emana para o campo e o campo, a probabilidade aí dele te devolver a sua materialização, ela é enorme, até melhor do que aquilo que você sonhou. Ah, Núbia, mas eu já fiz isso algumas vezes, mas não aconteceu. Então, eu torno a falar para vocês o que eu disse. Lembrem-se que é um processo. Existe um tempo, e que bom que existe esse tempo, né? Porque vocês já imaginaram, a nossa natureza, o tanto de coisas ruins que a gente pensa, né? Ao longo do dia, e se cada coisa que eu pensasse de ruim acontecesse, o mundo estava uma desordem total, né? Então, o quanto é necessário que a gente perceba que existe esse tempo, e é nesse tempo do germinar, do preparar para que aconteça, é que cabe a você mais um atributo, que você sustente a sua vibração, que você mantenha o seu desejo ativado, que você mantenha a fé naquilo, que você mantenha realmente a sua vontade, o seu desejo e a sua confiança naquilo. E o que acontece é que grande parte das pessoas não conseguem sustentar a vibração do desejo. Então, faz um pedido hoje,
e amanhã porque, né, já acha que eu fiz o pedido agora e o pedido tem que chegar agora para mim. E não é assim. E nisso ele já começa a duvidar, né? Ou ele duvida, ou ele desanima, ou ele desiste, mas na grande maioria das vezes é a dúvida, né? A dúvida, não, isso é coisa da minha cabeça, isso não será possível. Onde que eu estava com a cabeça de achar que isso pudesse acontecer. E aí, nisso, você realmente decai, como os físicos falam, acontece o decaimento, né, atômico aí do seu desejo, e você perde todo o seu processo. É preciso recomeçar, recomeçar. Então, gente, além dessa congruência dos pensamentos, dos sentimentos, é preciso que você não duvide, preciso que você sustente aquilo que você quer. E às vezes a gente tem muito conhecimento, mas uma tiazinha ali do interior ali do sertão que não teve, né, acesso a tantas informações, ela consegue materializar muito mais coisas do que muita gente, né, que a gente conhece que está ali ao nosso redor. Mas por quê? Porque ela tem uma fé inabalável. E a fé é uma vibração. O que é a fé? Não é um sentimento? A gente não viu que o sentimento é vibração? Então, é esse sentimento inabalável, né? Que é o crer sem ver, sem ter, já confiando no resultado, é que dá para ela realmente, e ela materializa aquilo que ela pensa, que ela almeja, que ela quer. Então, é isso que a gente tem que perceber, a congruência de todos esses fatores, né? E, gente, o sistema, ele vai trabalhar para que a gente permaneça, né, vibrando baixo, pensando em coisas ruins, dizendo mesmo de que não é possível, de que é difícil, de que já passou o tempo, de que não é mais o meu momento, de que isso é uma ilusão. E esse sistema que tem esse interesse, né, é justamente um sistema chamado Matrix, né, que é essa construção mental com todas essas crenças, preconceitos, tabus, né, que são tidos aí como verdade e que tem um único intuito, que é fazer você não despertar, fazer você não compreender que tudo é possível, fazer você acreditar que as coisas realmente são difíceis, né? E que você, então, se mantenha aí aprisionado no medo, na culpa, na falta, na escassez. Essa é a Matrix, né? É o sistema realmente aí que não quer que você desperte, que quer que você permaneça pequeno, quer que você. Ele não quer que você relembre o poder que você tem. Então, gente, é realmente preciso que a gente tome, né, como a gente tome como uma verdade, né, se a gente quer despertar ou se a gente quer continuar dormindo. Porque quando a gente desperta e a gente compreende, né, que existem todas essas nuances aí para nos aprisionar, para nos fazer vivenciar aí realidades que não são as nossas, né, e nos manter cada vez mais distantes da nossa capacidade de cocriar, né, desalinhados com a nossa capacidade de cocriar, é necessário que a gente faça a escolha de realmente despertar, escolher de forma consciente, resgatar e relembrar quem a gente é, e que o sistema realmente não quer que a gente saiba, né, desse nosso poder. Por essa razão, você liga uma televisão hoje, 7 horas da manhã, e ela vai estar passando no noticiário com sequestro, com um estupro, com um homicídio, um feminicídio. São todas notícias que vão ali serem passadas para quê? Para baixar sua frequência vibratória. E assim você já inicia o seu dia com a frequência baixa, né? Acreditando que a realidade é aquilo ali. E se você acredita que aquela é a realidade, você vai trazer situações daquelas para a sua vida, né? Lembra que aquilo que a gente observa, a gente colapsa? Olha os experimentos da dupla fenda. Então, se você olha muito para essas situações, o mais provável é que você atraia essas situações para sua vida. Então, gente, foi feito até um estudo aí para ver quem que assiste quem assiste televisão ainda, e é a classe C, D, E. Então, se você está aí nesse processo do despertar, é realmente selecionar, inclusive o que você assiste. Inclusive não, principalmente, né? Porque a gente sabe
que as televisões, os rádios, as notícias, a internet, as mídias sociais em si, elas têm essa programação, né? Essa programação para baixar a nossa frequência, para nos trazer situações aí disruptivas, para que a gente realmente se coloque aí numa linha de realidade onde coisas ruins estão acontecendo o tempo todo, e se eu olho para isso, eu vou colapsar isso na minha vida. Então, é imprescindível que a gente desperte, que a gente tome aí a pílula azul, né? Que a gente escolha aí realmente despertar, sair da Matrix. Lembrando também, né, gente, que não tem como a gente se isolar ali no meio ali do mato, né, e não ter acesso ali a mais nada, mas é mais ou menos estar no mundo e não ser do mundo, estar na Matrix e não ser da Matrix. E esse é o nosso poder. E quando a gente faz um trabalho como esse aqui, né, a gente percebe o quanto a gente vem recebendo ataques, né, seja de anteriores, né, ao processo, que às vezes te trazem aí um desânimo ou uma falta de querer continuar, coisas que vão desanimando, né, que realmente vão surgindo aí, às vezes imprevistos acontecem no dia, pessoas que deveriam estar, não estão. Então, são tantas situações que realmente acontecem e que, se a gente está desperto, a gente percebe que é porque o que a gente tem para falar é realmente algo que é importante, né? É realmente algo aí que vai ser um vetor aí para que outras pessoas acordem, para que outras pessoas despertem e para que a gente possa aí realmente criar, né? Uma barreira vibracional, uma frequência é a palavra, que a gente possa criar uma frequência vibracional e mudar aí a frequência da Terra, né? Do planeta que a gente vive. Quanto mais pessoas estiverem vibrando na mesma frequência, né, saírem dessa frequência do medo, da dúvida, da ansiedade, da culpa, e estiverem vibrando aí em frequências elevadas, que eu chamo aí o mentor, né, o Cleiton Alves, fala AGA, e realmente são as três frequências que mais nos elevam, que é a frequência do amor, da gratidão, e a frequência da alegria. Então, é amor, gratidão e alegria. Vibre nessas três frequências e a sua vibração elevada vai te propiciar dar um salto quântico na sua vida. Escolha de forma consciente. Pense, questione, né? A gente tem um sistema aí que já nos coloca como se questionar fosse coisa de gente encrenqueira, cri-cri, como se o obedecer é que fosse o certo. Então, nós vemos aí o próprio sistema educacional, né, se assemelham até a prisões, que você vê a estrutura, as cadeiras da escola, uma atrás da outra ali, em filas, né, as pessoas geralmente não são instigadas, estimuladas a questionarem, a pensarem por si. Nós estamos aqui, né, nesse mundo material e com muitos conteúdos ainda que não fazem sentido, coisas que a gente estudou ali há anos atrás e nunca mais utilizou-se deles. E a gente percebe que, por exemplo, na Índia, na China, nas escolas é ensinado a trabalhar com a consciência, é ensinado a trabalhar com a energia, é realmente um conhecimento que agrega. Então, a gente precisa compreender, né, que conhecimento que realmente deve chegar e que vai ser disruptivo aí, que vai me colocar aí como um questionador, como uma pessoa que realmente tem conhecimento, tem o poder de definir, de não ir pelo que aquilo que estão me falando, que isso aqui é isso e ponto, né, de questionar e de saber fazer a escolha certa, né, para a nossa vida. Então, é realmente importante que a gente pense sobre isso, reflita sobre isso, traga isso aí para o nosso campo, tá? Porque o inimigo principal, ele é invisível, né? Ele tenta fazer a gente acreditar que a gente não tem influência sobre a nossa realidade, mas nós temos. Então, a gente precisa ter consciência, né? E deixar de vibrar aí no medo, na culpa, na escassez, na dependência, vibrar aí na gratidão, na alegria, no amor, que são as frequências realmente que vão expandir e vão fazer com que a gente dê um salto quântico, tá?
Despertar é urgente. Eu trouxe esse trechinho aqui, né, do filme Matrix. Quem não assistiu, assista. Você deve entender que a maior parte dessas pessoas não estão prontas para acordar e muitos são tão inertes, tão dependentes do sistema que vão lutar para protegê-los. E é o que nós vemos, né? A gente vê muito diariamente aí pessoas realmente que estão ainda lutando para proteger esse sistema que aprisiona, que culpa, que não liberta, que te faz se sentir pequeno, que te faz se sentir culpado, que te faz se sentir impotente. Então, é preciso acordar para isso, retomar o seu poder. O despertar é realmente urgente, né? E é preciso que a gente silencie a nossa mente, que a gente se volte para dentro, que a gente olhe para as nossas crenças, para os nossos padrões, e principalmente que a gente desacelere, porque quanto mais acelerado nós estivermos, mais o sistema se aproveita dessa nossa energia, dessa nossa frequência, para nos manipular, né? Então, desacelere, faça práticas aí diárias de desacelerar, seja caminhando aí na praia, seja em contato com a natureza, seja acordando com mais tempo, tomando seu café da manhã em presença, seja abraçando um animal, seja dando um abraço em alguém, seja cuidando mais dos seus, fazendo mais programas para sua família, mas procure desacelerar, porque quanto mais acelerado você está, mais você é condicionado pela Matrix, mais você é manipulado. Então, desacelere. Na confusão, na pressa, na ansiedade, na agitação, a gente tende a não estar consciente. E nós precisamos, de verdade, estarmos conscientes, fazermos melhores escolhas para que a gente colapse a realidade que a gente quer, não só por nós. É importante dizer. A importância que uma frequência, né, de uma pessoa tem, porque estamos todos interligados. Então, é a gente compreender que a união faz a força e que quanto mais pessoas despertas estiverem, mais a gente poderá viver em um mundo, né, conforme todos aquilo que a gente deseja e almeja, né? Um mundo onde não haja fome, um mundo onde não hajam guerras, onde as pessoas realmente vivam em harmonia, tenham amor, tenham alegria e tenham gratidão. Gente, eu vou encerrar por hoje. Espero que a mensagem tenha sido compreendida. Tenho muita alegria mesmo de estar aqui, me alegra muito, me reenergiza, me abastece, eu me sinto viva quando eu compartilho um pouco do meu conhecimento, do que eu tenho aprendido, e a minha gratidão, né, por saber que essa mensagem chegará em quem está no ponto de ouvi-la, porque até bíblico, né? Não jogueis pérolas aos porcos, então não adianta a gente tentar fazer com que as pessoas, à força, né, forçá-las a ouvirem uma mensagem, a participarem de um encontro, vai ser chegado o momento onde as pessoas vão se abrir para isso de forma por si só, e a mensagem chegará em quem realmente está pronto para ouvi-la. Então, também é importante que a gente saiba isso, tá certo? Eu muito obrigada mais uma vez, e que todos aí compreendam mesmo a nossa importância perante aí um mundo melhor, perante uma frequência mais elevada, e que a gente realmente faça a nossa parte, mesmo que seja um trabalho de formiguinha, mas que a gente confie que é possível colapsar a realidade que a gente deseja e é possível que a gente viva em um mundo melhor. É isso que eu me despeço aqui. Muito obrigada.